Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Vai Que Dá, o podcast feito para você que quer se inspirar em histórias reais. Aqui a gente vai falar sobre carreira, sonhos, empreendedorismo feminino e tudo aquilo que envolve ser mulher nesse mundo doido dos negócios. É isso aí, Mari. E tudo sempre com uma pitada de bom humor e um pouquinho de caos, né? Porque a vida é sobre isso. Muito conteúdo pra você se inspirar, você que tá aí do outro lado e chegou até aqui, é porque esse podcast é pra você. Mas antes, se você ainda não viu o nosso primeiro episódio, corre lá, tanto no Spotify como no YouTube. Assiste o nosso episódio e no finalzinho tem ali algumas perguntinhas, um QR Code, né? Com algumas perguntinhas pra você responder e concorrer a uma cesta cheia de mimos que nossos parceiros prepararam pra vocês. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal pra você ficar por dentro dos novos episódios e também seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e também estamos no Spotify. Durante suas viagens aí, vocês podem ir ouvindo os nossos podcasts. Fiz isso hoje, inclusive. Adoro. E hoje o papo é sobre um assunto que mexe com todo mundo, ou melhor, no bolso de todo mundo. Dinheiro, né? Quem não sente aquele desconforto quando o assunto é a conta bancária. Mas calma aí que hoje a gente vai falar de um jeito leve, descontraído e fácil de entender. E hoje nós vamos falar de finanças com propósito, decisões conscientes e entender um pouco mais sobre a nossa relação com o dinheiro e transformar isso numa aliada, uma ferramenta aliada para nossa liberdade, a tão sonhada liberdade aí, tanto financeira como liberdade da vida. E o tema de hoje é Descomplicando as Finanças e Quebrando Tabus. E a nossa convidada é muito especial. O currículo dela é incrível. Ela é empresária, mentora, especialista em finanças e gestão, defensora de oportunidades iguais para todas as pessoas. Formada em administração, contabilidade, gestão financeira com especialização em finanças comportamentais, finanças para startups, pós-graduando em psicologia, temos assunto hoje, comportamento e ciência do consumo. E não para por aí. Ela atua no setor de empresas e startups do Orion Park. Também é fundadora do Elas Prospero, que nós vamos saber um pouquinho mais depois o que é, e também da Two Hero Startups. Já capacitou mais de 10 mil pessoas e segue nessa jornada para transformar a educação financeira tradicional e torná-la cada vez mais funcional dentro da realidade de cada um. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Jéssica Trindade! Olá, meninas! Primeiramente, quero agradecer, por esse espaço. É muito importante a gente ter cada vez mais espaços onde a gente possa colocar a nossa voz para o mundo, e também compartilhar os nossos conhecimentos. Bom, eu quero iniciar fazendo a minha autodescrição, para quem estiver, nos ouvindo. Então, eu sou uma mulher negra, uma negra não retinta, tenho cabelos na altura dos ombros, cabelos ondulados, estou utilizando um blazer preto com uma camisa branca e utilizo óculos na cor azul. Muito obrigada, Jéssica. Tua presença pra gente vai ser incrível. Tenho certeza que tanto nós vamos aprender muito, como quem tá nos ouvindo também. Aproveitar que você fez a tua audiodescrição, também vou fazer a minha. Eu tenho 1,74 de altura, pele clara, olhos verdes, cabelo abaixo dos ombros. Tô vestindo uma camiseta branca, usando acessórios, anéis. E é isso. Muito bom. Vou aproveitar que eu achei muito legal e interessante, porque a gente acaba não pensando muito sobre isso, né? Acho que é questões de quem tem alguma deficiência visual, mas também quem tá ouvindo a gente pelo Spotify. Então, eu tenho 1,65, tenho cabelos lisos, castanhos, não sei, olhos cor de mel. Pele clara. Pele clara. Meu blazer branco, tô com uma blusa por baixo rosa. E é isso, acho que é isso, né, Gé? Legal. Sempre bom, a gente já começa aprendendo aqui algo diferente, né? Porque a gente não tem o costume de fazer e o quanto isso é importante, vamos adaptar agora em todos os episódios, nós vamos fazer isso. E pra gente perder um pouquinho dessas formalidades, Jéssica, como é que tu gosta que te chame? Pode me chamar de Jess. Jess. Então, me chame de Duda.
E você eu vou chamar de Mari, né? Pra gente criar, né, um ambiente mais íntimo. Jess, conta pra gente como que começou essa tua paixão por finanças, por números. Perfeito. Eu sempre gosto de trazer a frase de que parece que quando eu vou contar, parece, é uma história de superação. Mas não é, né? É muito realmente contando a realidade. Então, eu entrei para esse universo da educação financeira devido a uma necessidade minha, pessoal. Então, eu me endividei muito cedo, ali nos meus 18 anos, né? Você sai fazendo cartão de crédito, que né? Achando que é liberdade, né? Achando que é liberdade, abrindo, né? Os cartões nas lojas aí mais conhecidas. Não deu outra, né? Endividamento, né? E aí, como é que faz para sair disso, né? E aí, eu gosto muito de usar uma metáfora, né, para falar sobre que eu venho de família extremamente humilde, né? Então, eu fui a pessoa responsável por trazer educação financeira para dentro de casa para os meus pais. E a metáfora que eu utilizo é muito assim, né? Às vezes a sociedade ela vai nos direcionando para alguns caminhos, porque diz que você tem que aceitar esse caminho, né? E eu me considero uma pessoa extremamente teimosa com os pés no chão. E aí eu uso a metáfora que é o seguinte, de que eu me sentia às vezes dentro de uma caixa tampada e que eu não conseguia respirar dentro dessa caixa porque eu tinha que aceitar aquilo que era colocado para mim. E eu fui em busca desse conhecimento. Me apaixonei, né, pela área e vi que muitas pessoas precisavam também desse auxílio de aprender sobre educação financeira de uma forma descomplicada, né, porque é uma temática que assusta, ela afasta as pessoas, né? Então eu entendi que o meu diferencial estava muito também nessa parte da didática, né, de explicar. Foi onde eu fui para as formações, para ter o pilar técnico, que é importante também, mas eu acho que falar de igual para igual, né? Então, educação financeira, a porta de entrada foi essa, uma necessidade que eu tive, e aí a partir disso, depois eu adentrei para auxiliar outras pessoas. Muito bacana. E a gente vê que, historicamente falando, as mulheres elas foram ensinadas a fazer a gestão da casa, né? Isso, né, claro que hoje a gente já vive numa realidade moderna, que já mudou isso, mas pra fazer a gestão de dinheiro, é de agora que a gente tá aprendendo isso, não é uma educação que a gente aprendeu, por exemplo, nas escolas. Hoje a gente vê também que, graças a Deus, algumas escolas já estão incluindo, né, educação financeira, pra que a gente aprenda a mexer com dinheiro desde cedo e não acontecer como também aconteceu contigo, que com 18 anos, né, foi lá e se endividou horrores, né. E puxando também esse gancho, né, que a Duda falou aqui das mulheres, a gente fez uma pesquisa antes, quando a gente estava estruturando o podcast, e foi surpreendente, assim, as respostas. Eu até vou passar aqui na telinha, que a gente tem os maiores desafios que as empreendedoras enfrentam hoje. Então, um deles é a falta de capital. Aqui a gente teve 78 respostas, né? Acho que é legal a gente trazer isso também. 43 falaram sobre a falta de capital. A falta de gestão do negócio, 37 mulheres. Então, tá envolvendo também a gestão financeira e entre outras áreas do negócio. E outra que chama muita atenção aqui também é a insegurança ou medo, que muitas vezes pode estar relacionado com finanças também. Sim. Como é que eu vou pegar esse dinheiro, que talvez é o dinheiro que eu tenho para pagar alguma outra conta, para investir no meu negócio, e que eu nem tenho esse dinheiro, que é a falta, né? Que é a falta dele. Às vezes a pessoa faz um financiamento, faz alguma coisa. E aí a gente queria ouvir também um pouquinho se das pessoas que tu acaba dando consultoria, também acaba indo por essa linha da pesquisa. O que tu tem a dizer aí sobre os maiores desafios enfrentados hoje? Perfeito. Vou falar um pouco do que eu visualizo e também do que eu enfrentei, né, no início da minha jornada de empreender, né? Então, logo adentrar esse mercado, eu tinha insegurança, obviamente, de começar a trabalhar no meio financeiro, porque eu sou o estereótipo de profissional da área de finanças que não é, né, o que está hoje dentro da profissão, né? E aí eu me questionava, será que vai ter espaço para mim no mercado, visto que eu não tô dentro do estereótipo do profissional, né? Então, eu tenho o meu estilo próprio, né? Então, hoje eu estou com terno, mas isso uma maioria eu uso roupas do estilo mais esportivo, né? Sou uma mulher negra, LGBT, né? Então, no mercado que ele é extremamente elitista. Então, como que você faz para se posicionar e ter segurança, né? Porque antes as pessoas colocam várias coisas na frente antes de vir o teu profissionalismo. Exato. Então, eu
gosto de dizer e confesso que rompi barreiras e sigo rompendo barreiras, né, em cima disso, de ter me colocado mesmo e ter enfrentado esse medo. Acho que é um ponto que serve até de exemplo para as demais mulheres, daí cada uma dentro, né, da sua profissão, da área que escolheu para empreender, que a gente enfrenta, assim, inúmeros desafios quando a gente decide empreender. E vale ressaltar que hoje, né, a maioria das mulheres que empreendem, elas são líderes de família, são as principais responsáveis por estar trazendo a verba para dentro de casa, e a maioria empreende não por oportunidade, e sim por necessidade, né? Então, acho que esse é um ponto também de se trazer aqui. Hoje, a maioria dos casos, eles vão perpassar pela parte comportamental, e aí eu falo muito de que, por isso que, né, eu tô fazendo a especialização focada em psicologia, em comportamento, tenho ali as finanças comportamentais, porque não adianta só a técnica, né? Você querer saber quanto entra e sai de dinheiro. A gente tem que saber o por trás disso, né? A ferramenta Qual que é a diz. necessidade, A ferramenta né? te diz, né, isso. Mas o que você faz com essa informação? Como que você vai saber o que priorizar? E aí cada um tem a sua vida, a sua rotina, os seus sonhos. E falar sobre finanças atravessa muito isso dos sonhos das pessoas, né? Então é de você entender aquilo que cabe na individualidade de cada pessoa, né? Então, a maioria dos casos, às vezes, vai passar por esse pilar comportamental, que são coisas, às vezes, que a gente pega, que a gente aprendeu, ou não aprendeu, né? Então, a gente acaba replicando ações e atitudes que a gente vivencia. Então, o nosso círculo, né, social, sociocultural, ele influencia demais na forma como a gente lida com o dinheiro. Então, no ambiente que você cresceu, as pessoas com quais você tem um maior convívio, isso vai perpassar e vai atravessar. E se você não sabe administrar as suas finanças pessoais, você não vai saber administrar as finanças do teu negócio e quem dirá gerir. E é isso, né? Quando você eu costumo dizer, eu presa, né? Empreendedora que começa empreendendo sozinha. Enfrenta muitos outros desafios, porque é você para gerir tudo, né? E foi assim que eu comecei também. E aí você também tem que gerar inúmeras estratégias para você se posicionar. Então, já trabalhei com grandes marcas, né? Inclusive Sebrae, Banco Central do Brasil, e confesso que quando eu sonhava, eu não sonhava tão longe assim, né? Eu não imaginava que eu ia chegar tão longe. Hoje também está à frente do setor de empresas e startups, dentro de um centro, né, de incubação. Isso é algo, assim, imensurável de se pensar, né? Eu sou gaúcha, né, então Nós estou... também. Não, somos... Faltou o mate, faltou o mate. Não pensamos no mate. Porque sou gaúcha, então natural de Cachoeirinha, que é uma cidade próxima a Porto Alegre. E vim para Santa Catarina para desbravar esse universo de inovação, né? Então hoje a gente tem aí uma rede de centros onde a gente olha para todos os gestores, né? Eu sou a única mulher negra à frente, né, da incubadora. E qual é o meu papel quanto isso, né? É poder estar gerando também oportunidade para outras pessoas. E dando espaço, né? Também dando espaço. A representatividade pra pessoas que tu tem aqui é importantíssima, né? Mas eu queria só puxar um pouquinho antes ali, que tu falou que geralmente não. Com certeza, a maioria dos empresários é por necessidade. Então acaba que começa o empreendimento atropelando as coisas, né? Às vezes misturando conta PJ com pessoa física, às vezes nem tem uma conta PJ. Então, isso acaba dificultando também e fazendo com que as pessoas se atrapalhem na questão de gestão, né? Sim. A questão de priorização, né? Então, quando você tá iniciando a empreende sozinho, tudo é urgente, né? Tudo é urgente. Porque tá você sempre apagando fogo, tá sempre apagando incêndio, porque você precisa produzir, você precisa vender para que te gere receita, né? E geralmente, nesses casos, toda receita que entra é para suprir a parte pessoal, né? E aí, muitas vezes, por que eu vou fazer uma separação se hoje tudo que entra eu tenho que administrar e colocar na minha vida pessoal, né? Se tudo que entra é meu mesmo, Exatamente. Né? Não entende a empresa como um outro ser, digamos assim. E eu acho que isso vai ter várias camadas, né, meninas? Inclusive, a gente tem os empreendedores, os profissionais autônomos, que às vezes nem se identificam enquanto empreendedoras, né? Porque não entende o que é empreendedorismo. Eu fui uma vez dar uma aula sobre educação financeira para empreendedoras,
empreendedoras que tinham sofrido com as enchentes que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. E aí, quando fui falar de empreendedorismo, o que é empreendedorismo? Sendo que todas elas lá empreendiam, né? E aí você explicar e mostrar de quanto que é importante a gente ter, né, esses canais que nem a gente está tendo aqui no podcast com vocês, de simplificar esse universo também, para que as pessoas que estão iniciando se sintam pertencentes, né? E eu acho legal trazer isso de a diferenciação, né? Porque, por exemplo, quem tem um negócio é um empresário. Tem um negócio, tem o seu empreendimento ali. Mas nem sempre a pessoa que é empreendedora tem um negócio. Eu, por exemplo, sou empreendedora, mas eu não tenho um negócio próprio, né? Ser empreendedora tem muito mais a ver com um comportamento empreendedor do que, de fato, tu ser dona de um negócio. A gente chama muito do intraempreendedorismo, né? De quando você trabalha para alguma organização, mas você tem a veia empreendedora, né, de fazer as coisas acontecer, de ser uma pessoa criativa, ser inovadora, porque é isso, quem empreende precisa ter esse viés de criatividade, de saber inovar, de saber se reinventar, porque às vezes as dificuldades elas vão bater na porta, né, principalmente a depender do mercado que você trabalha, né, se você produto, serviço que você atua, né? Então isso é muito importante. Mas separar as finanças é o pilar básico. Jess, hoje o teu maior público é mulheres, né? Sim, é o público feminino. Eu iniciei focada em atender o público feminino. E com todo esse trabalho que você tem com elas, qual que é a demanda que você mais atende? Qual que é a necessidade que elas mais buscam quando te procuram? Eu cresci, né, dentro do mercado por causa da educação financeira, mas quando a gente fala de empreendedoras, é muita gestão como um todo do negócio, né, de entender aonde você coloca energia primeiro para ser estratégica, para daí fazer o teu negócio crescer. Porque assim, eu também iniciei empreendendo sozinha, sem ter ninguém para me apoiar, fazendo tudo ao mesmo tempo, e com isso aprendi muita coisa também na prática, porque técnica você tem aí, você lê, mas e aí como é que você faz para aplicar? Então eu diria muito também que não esperar estar pronta para iniciar, né? Eu costumo dizer que a gente precisa estar disposta às oportunidades. Então todas as vezes que as oportunidades me encontraram, eu não estava pronta. Mas eu fui com medo mesmo. Vai que dá, né? Vai que dá. Vai que dá, olha aí, vai que dá. Esse é o trocadilho mesmo. Vai que dá. E aí acessei oportunidades maravilhosas e incríveis. Então, ter também ambientes onde possa trocar com outras mulheres que empreendem, isso é extremamente importante, porque às vezes algo que uma já passou vai ajudar a outra, né? E ter referências, né? Eu acho que buscar pessoas como referência para serem mentoras, seja na área financeira, de gestão, de empreendedorismo, buscar também redes de apoio, né? Que são importantes. Hoje a gente tem como acessar conteúdos de forma gratuita, assim, em vários canais, né? Mas precisa ter um foco, porque a gente acaba tendo uma infobesidade de informação. Disciplina em querer aprender e em querer também colocar em prática. Exatamente, porque não adianta você, tô dando as dicas aqui, tá, e aí o que faz? Não pega nenhuma, não executa nenhuma, não vai sair do lugar, né? Ô, Jess, aproveitando que a gente já puxou esse gancho falando do empreendedorismo, que é o assunto total, mas você tem o Elas Prosperam, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse teu projeto. Elas Prosperam surgiu muito do incômodo que eu tinha, né, de acessar oportunidades no mercado. Então, eu queria muito palestrar e eu entendia que, nossa, é extremamente difícil você acessar esse mercado de palestrantes, de você se posicionar. Eu nunca vou me esquecer da primeira palestra que eu dei, que foi uma palestra que eu não fui remunerada, não foi uma palestra com um grande público, e dali eu comecei, né, a adentrar esses espaços, e eu via que quem chegava nesses espaços não abria oportunidade para as demais acessarem. E aí eu, enquanto sendo a pessoa que, no caso, deveria ter acesso de oportunidade de outras pessoas, que é assim, né, que colocam, né, e eu não tô dizendo que eu não sou uma pessoa que não recebo oportunidades, recebo sim. Hoje eu tenho um acesso a um network gigantesco de pessoas que lembram de mim, lembram do meu nome, né, para me indicar, para fazer ações, né,
mas foi uma caminhada para isso acontecer. E aí o Elas Prosperam surgiu muito, que o slogan até, né, quando uma prospera, todas prosperam, justamente para que as oportunidades que eu estava acessando eu conseguisse abrir para outras mulheres. Então eu comecei a poder, através do meu network, também gerar oportunidades para outras mulheres, né? Então, Jéssica, preciso de indicação de tal. Vai ter um evento aqui, te consigo 10 cortesias e eu levar criar uma rede de apoio para incentivar outras mulheres a chegarem lá. Porque assim, ó, a gente tem muita mulher foda no mercado, muita mulher, mas que ninguém conhece, são desconhecidas. Por quê? A partir do momento, eu não tô dizendo que isso é errado, você acessa o espaço, você não quer sair desse espaço, desse palco que você alcançou. Então, você vai buscar se manter. E aí, acaba sempre sendo as mesmas pessoas, né? A pisar num palco, a receber oportunidade. Exato. Então, ela surgiu dessa inconformidade que eu tinha, de acessar oportunidades. E aí, eu queria que mais mulheres tivessem esse espaço. Então, surgiu sendo um grupo de WhatsApp para gerar oportunidade entre mulheres. Bem bacana, porque quando uma sobe, as outras sobem juntas também, né? Então, a ideia é exatamente criar essa rede. Então, eu tive oportunidade agora, acessei, e daí eu também agora posso gerar outra oportunidade. E assim vai indo, como cada uma vai recebendo a oportunidade, lembrar de gerar oportunidade depois para outra mulher também. Não, e é um alcance que gera negócios, né? Sim. E é esse o foco que a gente para mim, eu acho que foi extremamente importante. 2 ações que a gente fez, que foram as mais recentes, que foi no ano passado. A gente fez uma no Startup Summit, que é um dos maiores eventos, né, de inovação, onde a gente levou 10 mulheres para lá, que elas deram mentoria, que elas fizeram talks no espaço. Foi no lounge do delas, no Sebrae delas. Depois teve o Dela Summit também, novamente, levamos mais 10 mulheres, a gente fez curadoria de um dos palcos, e então a gente pôde também fazer com que outras mulheres fossem lá palestrar, acessassem um evento e conhecer, porque às vezes é desconhecido também, né? Às vezes ela tem o potencial, mas ela desconhece e pensa, esse evento gigantesco não é para mim, né? E aí a gente mostra um universo diferente. E aí acaba você visando como uma referência mesmo, né? A Jéssica tá lá. Se a Jéssica tá lá nesse evento, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero entender um pouco mais. Desperta a curiosidade. Né? E às vezes acaba que tu traz informações também, né? Por exemplo, do Dela Summit ano passado. Quantas pessoas não vieram através ali, querendo saber um pouquinho mais? O que é esse evento, Jéssica? Talvez tenha uma oportunidade de ir Sim. também. Não, e é bem bacana a gente ter esses espaços focados, né, para nós, né, mulheres, assim, de entender também essa diversidade que a gente tem dentro do empreendedorismo feminino. Com certeza. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar quando a gente toca nesses assuntos de ter eventos para mulheres, que esses eventos, eles não são excludentes no sentido de excluir os homens. Isso. Muito pelo contrário. São eventos pra gente estar fazendo para fomentar a inclusão da mulher no mundo dos negócios também. E daí, pegando questões de historicamente, se tu pegar alguns anos atrás, a mulher precisava de autorização, né, do marido para poder ter o seu negócio próprio. Sim. Graças a Deus, hoje em dia não é assim. Amém? Não, sabe, Mari, você fez eu relembrar que eu ouvi uma frase de um amigo meu no Dela Summit, que ele foi lá prestigiar. Uhum. E aí é mulher para todos os lados, né? Daí ele falou predominantemente. Né? E aí ele falou assim pra mim, agora eu entendo como vocês se sentem nos espaços. Ele falou assim, porque em suma maioria são sempre os homens que estão, né, dentro dos eventos focados no empreendedorismo. E aí ele falou, agora eu consigo entender o que é que vocês querem dizer quando é necessário que tenha esses espaços também focado para vocês, a importância disso, né? E isso é bacana que a gente coloca as pessoas para pensar, né? E tu trabalha também bastante com inovação, né? Eu também tenho projetos de inovação ali no Sebrae. E quantas vezes tu chega numa reunião, num evento, e você é a única mulher que tá ali? Né? Aí passa um filme na tua cabeça alguns minutos antes de iniciar a reunião, né? Sempre passa, porque você vê. Daí você vê, ok, estou aqui, mas também a gente sabe tudo que a gente passou enfrentou também pra estar naquela posição, eu penso, né? Que bom que eu tô aqui, estou representando a mulherada. Né? Então, acontece muito, né? Disso, né? Jéssica, conta pra gente um caso, uma demanda que chegou pra ti que você achou que, assim, cara, não tem solução, mas vamos lá, vamos tentar achar uma estratégia que resolva isso, que te ajude, algo que você teve que suar
pra ajudar. Nossa, abriu aqui a gaveta de arquivo aqui pra agora. Meu Deus. Puxa um. Nossa, vou sortear um porque são tantos casos, assim, bem complexos, né? Mas eu acho que eu vou falar um, assim, que mexeu bastante comigo, porque era um caso, assim, de endividamento extremo, tá? A pessoa nova, né? E aí ela não sabia como que ela ia fazer pra sair dali. Eu lembro que a gente não tinha como estruturar um aumento de renda, de verba, então, tipo, tava mais ainda a situação. Ela tinha a intenção de ter o próprio negócio, mas daí tava vinculada a CLT e tinha medo de sair porque daí era a verba que vinha. A gente estruturou um plano para ela sair desse endividamento, né? E ela também tinha o sonho de ter a casa própria. E aí a gente fez a mentoria, o processo todo completo da mentoria, olhando para esse sonho dela de ter o próprio negócio e de ter a casa própria. E aí, 3 meses após a conclusão da mentoria, ela retornou para mim dizendo que ela tinha conseguido executar, que ela tinha saído do emprego, que ela tinha dado start no negócio dela e que tinha assinado os papéis para fazer o financiamento da casa própria dela. Então, assim, mostrou para mim que, nossa, eu fico assim até sem palavras, porque você vê que através do teu trabalho você conseguir fazer as pessoas acessarem os seus sonhos. Porque eu acho que, assim, a gente precisa sonhar para ter estímulo, né, na vida. E quando a gente perde esse estímulo de sonhar, a gente não vê mais porquê em mais nada. E aí eu vejo que através do meu trabalho eu faço as pessoas sonharem, né? E é muito que eu coloco ali, né? Para nas suas escolhas ver prosperidade. Porque cada pessoa tem o seu próprio sonho, a sua individualidade, e a gente entender que sim, que há caminhos, né? Às vezes eles vão ser um pouco mais morosos, mas que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E aí a gente começa a passar por várias coisas, né, também, né, meninas? Eu não sei vocês, mas tipo, eu moro sozinha. E aí você administrar uma casa, gerir tudo, e contas. E os sonhos vindo, várias coisas que tu quer. E várias coisas que você quer. Mobiliar uma casa não é fácil, né? Eu mudei de cidade, recentemente, dezembro do ano passado. Então, mexe com muitas coisas. Você tem que administrar, né? Trabalho, vida pessoal. E você é uma pessoa só, né? Aquilo que você tem que separar, né? Profissional, mas você é uma pessoa. Você é uma pessoa e você tem que administrar tudo isso. Então, eu acho que o sonhar é o principal pilar, assim, não desistir dos seus sonhos, sabe? E por isso que é importante a gente se cercar de pessoas que nos estimulem, né, a sonhar. Que nos levem pra frente também. Pra frente. Que estejam pessoas que estejam pra agregar. E o que é a vida da gente se a gente não tiver propósitos pra alcançar também, né? Sim, porque a pessoa precisa executar a parte dela também, né? Então, não adianta você se munir de ferramentas, de conhecimento e você não ir pra prática também. E esperar, né, que as coisas aconteçam, né? Caiam do céu. E é muito importante falar que a nossa vida financeira, ela tá muito ligada à nossa vida emocional também. Autoestima, Meu Deus, é autoestima, é liberdade, você tem uma vida muito mais leve quando você tem uma conta bancária, uma condição financeira melhor, e a gente não tá falando sobre você ganhar muito dinheiro, a gente tá falando sobre você conseguir ter uma vida, planejar também, né? Não trabalhar só pra sobreviver, pagar boleto, né? Pra pagar boleto, né? Ter experiências também, né? Eu sempre falo que a educação financeira não é sobre cortes, né? Você precisa ter lá a verba para investir no seu autocuidado, né? Para você ter um momento de lazer. Se você gosta de viajar, você poder viajar, se programar para fazer essa viagem. Então eu costumo muito olhar que o que é ter uma vida rica para você? O que é ter uma vida próspera para você? Sucesso, o que é ter sucesso? Porque isso vai na individualidade de cada pessoa. Então, para por exemplo, para Duda pode ser que ter uma vida próspera seja viajar 2 vezes ao ano, né? Pra Mari já vai ser outra coisa. Mas que a gente entenda que não é só sobre cortes. É a gente poder também sonhar e também poder investir em coisas que a gente gosta também. Aproveitando essa fala, dá uma dica pra gente agora sobre a situação pessoal. Como que a gente pode fazer pra melhorar e saber onde eu devo guardar dinheiro, onde eu posso ter uma reserva? Como você falou, um dinheirinho pra investir em mim, um dinheirinho pra viajar. De que maneira que fica mais fácil pra gente alinhar e dividir aonde vai o nosso dinheiro? O pessoal gosta muito, né, quando chega dezembro, planejar, né? Ano que vem vai ser meu ano. E aí eu vou pra academia, projeto filho, todo ano é a mesma coisa. E nada sai, né? Então, assim, nós estamos aí final de agosto, né, agora de 2025. Dá tempo de começar
agora, já. Não é igual né? a academia que tem que esperar segunda-feira. Não precisa. Inclusive, quer iniciar o projeto? Inicia no sábado, poxa. Quem foi que botou a regra que tem que ser na segunda-feira, tu entendeu? Então as pessoas criam e isso vai muito através do comportamental. Então vamos lá, organização. O que eu quero alcançar? Né? Quais são os objetivos que eu tenho? Eu quero fazer uma reserva para que eu possa viajar, eu quero mobiliar, comprar alguns móveis para minha casa, eu quero investir num curso para me especializar. É o que você quer e o que você quer atingir, porque a gente precisa ter direcionamento. Uma coisa é você listar o que você quer, a meta que você quer, mas você precisa criar um plano para atingir ela, senão ela só vai ficar lá no papel e não vai sair do papel nunca, né? Então eu quero ir para academia, qual é o teu objetivo indo para academia? Você quer mais qualidade de vida? Né? Que seja, quero emagrecimento, shape pro verão. Né? Quero shape pro verão. Qual é o objetivo? E traçar uma meta. Não adianta querer sair do sedentarismo e pular pra achar que vai virar uma maratonista. De segunda a sexta tá na academia, sábado vai fazer corrida, domingo... Gente, né? Isso não vai dar certo. Tu tava no 0, agora tu já quer o 100, né? Você sustenta durante um tempo. E aí é onde começa a quebra, você não consegue mais se dedicar. E eu acho que a gente honra compromisso sempre para com os outros. E por que a gente não honra o compromisso consigo mesma? Né? Então, se você, no seu trabalho, você honra com as suas demandas, os seus compromissos que você tem lá, os horários que você tem que cumprir. E com você. A gente se auto-sabota várias vezes. Se auto-sabota. Por quê? Porque é você controlando você mesmo. E aí você vai deixando. Então, criar um planejamento. Quais são as metas que eu quero atingir e como eu vou atingir. Se são metas que precisam, né, de dinheiro, né, especificar quanto tempo que eu vou precisar reservar X valor para atingir esse objetivo. Quero fazer uma viagem no final do ano. Vou pegar, como a gente já tá bem próximo do final do ano, quero fazer uma viagem em abril do ano que vem. Beleza, para onde você quer ir? O que você vai fazer lá? Quais são os gastos que vão ter envoltos disso? Porque as pessoas só pensam na passagem e na hospedagem, né? Você não vai fazer passeio lá, você não vai te alimentar, você não vai fazer nada. Então, olhar para os menores detalhes. Às vezes você vai viajar, é a primeira vez, não tem nenhuma mala, e aí começa a surgir aqueles N gastos, né? Então, listar o que precisa e quanto vai precisar no final. Jess, tipos de investimento para aplicar. Aí a gente vai tocar num ponto de novo. Reserva financeira jamais deve ficar num tipo de investimento onde você não possa pegar essa grana logo quando você precisar. Então, sempre ali num rendimento, na conta, onde todas as contas têm um rendimento próprio ali, sempre colocar em um rendimento de renda fixa. O que é rendimento de renda fixa? Investimentos de renda fixa são aqueles investimentos quais você não vai ter uma rentabilidade tão significante, mas em contrapartida, o dinheirinho que você botou lá não vai estar correndo risco nenhum, né? A gente tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante lá um valor por recuperação de CPF se der qualquer problema, né? Com um órgão onde você aplicar, né, o dinheiro. Então, esse é o mais indicado, né, para uma reserva pensando a curto prazo, né? Agora, se a gente vai pensar numa aposentadoria, você já pode começar a colocar um pouco numa renda fixa, um pouco numa renda variável. O que é renda variável, Jess? A renda variável, você pode aportar o dinheiro e aí você pode receber uma rentabilidade alta, mas em contrapartida você pode perder um pouco dessa rentabilidade. Então essa que é a diferença, né, de entender. Aí depois a gente tem os bitcoins, né, os fundos imobiliários, que também são importantes e interessantes. Então, para começar a entender, página do Banco Central do Brasil, aqui ó, página segura para aprender sobre investimento e ler. Tesouro Direto, outra página segura também para aprender de forma gratuita sobre investimento. Tem e-book, tem vídeos curtos para aprender a investir. Quer iniciar a entender sobre esse mundo? Tá esses 2 canais aí que são seguros para começar a entender e ver que não é um mundo e são gratuitos essas plataformas. São gratuitas, então, são só gratuitas. Querer, gente, tá ali a faca e o queijo na mão. E outra coisa que eu trouxe aqui, que eu ganhei há um tempo atrás da Gé, que é um lápis, mas ele diz assim, ó, planejar para prosperar. Então, eu acho que é bem bacana, já começa anotando aí todas as dicas. Amei? Não, mas não te dei. Não sei se vai voltar. Tô te emprestando. Mas eu queria pegar um gancho de um pouquinho mais pra trás, que a gente falou sobre comportamento. E aí eu trouxe também um presentinho que eu ganhei um tempo atrás. Cheia dos presentes. Que é esse livro aqui, que é o Dinheiro Sem Segredo. Estratégias práticas para transformar o seu futuro. E aí, se tu me permite, eu vou ler um pouquinho aqui da introdução, da... Dedicatória. Dedicatória,
que a Jéssica falou aqui pra mim. Que este livro desperte a prosperidade que há em você. E aí ela botou uma observação que eu achei bem interessante aqui, que na página 254 está o ouro. Então eu vou puxar um pouquinho lá o que é o ouro. Aqui a gente tem o capítulo, que claro que foi ela que escreveu. E aqui o título é Psicologia do Consumidor. Como o comportamento afeta as finanças pessoais. Só vou fazer um parêntese aqui antes, porque a Duda também fez psicologia e o trabalho de conclusão de curso dela também foi em relação a ao isso, comportamento, né? Focado, né, na psicologia do consumidor, mas pautando, né, pro lado do consumismo como patologia. A gente vive, né, numa sociedade muito capitalista que a gente é induzido a consumir o tempo inteiro. Então a gente tá no celular, tem propaganda de milhares de coisas, na rua quando a gente sai, o nosso cérebro, ele é muita informação. Então a gente tem, às vezes, essa necessidade de comprar algo por indução mesmo, né? Não por necessidade. A gente chama isso do efeito manada, né? Que nada mais é que quando você é impulsionado a fazer algo porque a Maria tá fazendo. A gente teve aí agora recentemente o estouro que foi o Morango do Amor, né? Nossa! Meu Deus! Todo mundo no Brasil, né? Comeu morango do amor. Como minha mãe sempre diz, eu não sou todo mundo. Então eu ainda não comi. Não, mas eu também não. Ah, mas é delicioso, tá? Vamos lá, a pessoa que estuda comportamento, psicologia, ela vai fazer se ela quiser, né? Então, mas a gente tem muito disso de mostrar de como que a gente é induzido através desse impulsionamento que atrela marketing, economia, comportamento, né? E o consumo a gente é direcionado o tempo todo para isso, né? Você vai no supermercado, né? E aí trazendo para visão prática no dia a dia, você adentra, se você vê os produtos que estão na visão do seu olhar, né, eles são os produtos mais caros, que estão, né, nas gôndolas. O que fica mais embaixo são os produtos mais baratos. Você chega no caixa para pagar, você tem lá o que lá no caixa? Chiclete, bala, chocolate, que você já passa e já leva. Chocolatinho, sobremesa. E aí, é tudo direcionado para o consumo. Tudo é construído em cima disso. Você vai no shopping center, a arquitetura dele é construída para que você passe pelo maior número de lojas possíveis, fique lá dentro o mais tempo possível para que você consuma. As datas comemorativas as datas, também, né? Que eu costumo dizer as datas alusivas. Gente, eu não sou uma pessoa fã de data alusiva, apesar de eu entender a importância para o empreendedorismo de algumas datas, né? Também. Mas é muito porque, né, sou uma pessoa que estudo e aí entendo, né, de como que performam essas datas alusivas, né? Então, a pessoa entender a real necessidade, e é o que a maioria não sabe diferenciar, né? Do que precisa e o que não precisa, né, também comprar. E eu acho que é importante, tanto quem empreende, de quem não empreende, entender sobre isso. Porque você vai aprender sobre gatilhos para trabalhar, para fazer com que as pessoas comprem do teu produto ou do teu serviço. E você vai aprender também a trabalhar para que você não caia também, né? Quem nunca fez uma compra e depois, né, se arrependeu que fez a compra. Ou assim, né? Ai, preciso comprar tal coisa. Ah, mas não vou comprar porque agora não dá. Aí não demora muito, você vai lá e compra uma outra coisa que não tinha nada a ver, que você nem precisava e a que era realmente necessária não fez. Então, por isso que o listar, ele é importante. Não tem como a gente planejar a nossa vida como um todo, controlar tudo. Mas o que a gente puder é importante. Vou dar outra dica assim, básica que eu faço. Bom, eu tô comprando várias coisas, porque agora eu tô morando sozinha. Tem que comprar, desde utensílios e afins. Então, eu tenho uma lista por mês de coisas que eu preciso comprar e eu vou listando. Então, se surge outra coisa no meio do caminho e não é tão importante, não vou comprar, porque na lista de prioridade tá isso aqui. Então, é muito exatamente o que tá no lápis ali, sabe, Mari? Planejar para prosperar. Porque às vezes a gente acha que não vai diferenciar, mas é o pouquinho em pouquinho que às vezes faz a diferença. De 20 em 20 dá 1000, né? Oh. E vai rapidinho, né? Começa a passar no cartão, né? Uma hora tu abre lá, tu leva um susto. E aí eu acho que dá pra gente, né, encerrar nessa parte falando, a psicologia, ela explica tudo, né, pra gente, né? E fica muito claro quando entra a questão do marketing, como o marketing funciona para nos induzir a consumir. Eu fiz um curso de neuromarketing, né, e aí é absurdo o que você entende
daí depois sobre isso, né, dos gatilhos, enfim, para compras, aquela de oferta grátis, o que os números quebrados eles influenciam no nosso cérebro. Mas eu acho que o mais importante de falar disso é como as emoções, elas nos coordenam, né? Então, você está numa condição financeira ruim, te gera inúmeros gatilhos, você perde noite de sonos, né, quem tá endividado, e aí você entra às vezes num limbo, né, então por isso que é importante entender que há caminhos, né, eu sou uma pessoa mais endividada, e sair desse endividamento, e entender que você aprender sobre educação financeira, você aprender a gerir o seu negócio, não vão te livrar de todos os problemas, mas vão fazer com que você tenha uma consciência maior e melhor de como lidar com essas adversidades, porque a educação financeira ela depende e advém de uma fonte de renda. Se essa fonte de renda ela sofre qualquer alteração, isso vai influenciar também nos gostos e nos hábitos que você tinha, né? Para tomar melhores decisões também, né? A gente precisa ter esse conhecimento, saber onde buscar, ter uma rede de apoio, ter mentores, como tu comentou lá no início, também é importante. Gé, e puxando um assunto que a gente começou um pouquinho atrás, mas a gente queria aprofundar um pouquinho mais agora. Você é preta, homossexual, e no mundo dos negócios a gente sabe que ainda essa representatividade, essa inclusão ainda está numa fase inicial, embrionária, digamos assim. Como que é pra ti? Como que foi também? Né? Como que foi, como que é hoje, tá no mundo assim, majoritariamente masculino, e que muitas vezes excludente também. Sim. Eu acho que, falando do momento atual que eu tô, eu acho que não tem como eu deixar passar de falar, que para mim é extremamente importante hoje a posição que eu ocupo, né? Então, para além de empreender, de ter os meus negócios, de estar dentro do centro de inovação, à frente de um setor que é extremamente importante, né, para uma incubadora, que é o setor de empresas e startups, isso para mim tem um valor gigantesco, enquanto sendo uma mulher preta LGBT, né? Então, hoje nós temos, se não me falha a memória, acho que 28 centros de inovação a nível Santa Catarina, né? Eu sou a única mulher negra, né? Existem outras mulheres à frente da incubadora. LGBT eu já não vou saber falar, mas mas de ver de que aos poucos a gente vai conseguindo acessar, né? E aí é você também buscar essa representatividade, porque a gente sempre dá um 360, né? Onde eu vou, onde é que estão as outras mulheres, onde é que estão as outras pessoas negras aqui, né? Dentro dessas ações. E sim, o mercado ele é excludente, né, ao olhar para isso, porque muitas vezes não olha para a pessoa profissional, e sim para o que a pessoa é, as suas características, porque é o que eu sou, né, eu sou preta, eu sou LGBT, isso faz parte de mim, mas eu nunca tive vergonha de externalizar o que eu sou. Eu costumo dizer que eu sou uma militante silenciosa, que daí eu consigo adentrar os lugares, né, também, e não deixar de ser quem eu sou, então, de ser autêntica. Eu acho que para mim, eu não conseguiria ser de uma forma diferente se não fosse para ser autêntica, né, ser o que eu sou. E isso vai fazer com que a gente passe por algumas situações, sim, que não são nada confortáveis, né, mas eu digo que eu passei por muitas coisas e hoje posso dizer que eu já tô numa posição que me faz olhar para a trajetória anterior e sentir muito orgulho, assim, do que eu trilhei. Sim, já tive muitas situações de preconceito, principalmente atrelada à parte da sexualidade, né? Então, já sofri homofobia, principalmente indireta, relacionado a relacionamentos pessoais, a trabalho também. E quero dizer que o que eu sou faz parte de mim e não muda o meu profissionalismo, né? Eu tenho consciência da minha competência e de tudo aquilo que eu entrego, sendo quem sou, né? E isso eu acho que serve de inspiração também para que demais pessoas, né, da comunidade se sintam também que elas podem acessar esses espaços, que elas podem ocupar cargos de gestão, que elas podem sim ir mais adiante, né, também. E só que você tem que ter um bom psicológico estruturado também. Então, investir em terapia é muito importante também, sempre, para que você saiba lidar com situações
adversas, né? Exatamente isso, né, Jess? O mais inspirador é que você só não ocupa esse espaço, como você também abre esse espaço para outras pessoas entrarem. Você serve como inspiração, como apoio, para que elas também sintam-se pertencentes a esses lugares. E saber que não é hoje não é um lugar só de homens, só de héteros, que é um lugar para todo mundo, né? Sim. Muito vem advendo que eu falo, né, da geração de oportunidade para todas as pessoas, né, então, como eu falo, eu não anuncio isso, mas também não escondo o que sou, né, então acho que isso é muito importante de externalizar, de você, como é que eu posso ter, não é peito, mas você ter a potência de sustentar aquilo que você é, porque isso também carrega um peso gigantesco, né. E eu acho que tu poder ser o que tu é no teu ambiente de trabalho, tu consegue entregar o teu melhor. Sim. Tu consegue usufruir de todo o teu potencial, sabe? O potencial máximo que você consegue destravar. Mas para isso, você precisa aprender a se posicionar, né? Eu acho que sempre tudo dentro do respeito, né? Obviamente, né? Mas você precisa saber se posicionar para fazer com que as pessoas entendam que, não, ok... Ela respeita, chegar até aqui. Ela sabe o que ela diz, ela sabe o que ela faz, né? Os limites, impor limites também é extremamente importante, principalmente dentro dos ambientes corporativos, né, para que a gente consiga chegar mais longe dentro do respeito, saber dialogar, né, também, né, eu acho que muito dos espaços que eu ocupei até aqui foi porque eu sempre fui uma pessoa aberta a dialogar. Né? Então eu nunca fui uma pessoa que bati de frente com as pessoas que tinham opiniões adversas ou diferentes da minha. Eu sempre estava disposta a sentar e a conversar se a pessoa também tivesse, a me ouvir, a entender, e ela também a entender o lado dela, e isso cabe para todos os posicionamentos, né? Eu acho que a palavra é respeito, exatamente, né? Tu tem que respeitar o espaço do outro, independente do que a pessoa é, né? Então... E eu acho que você se desgasta demais e perde muito tempo a partir do momento que você quer ficar reafirmando pro outro e querendo impor pro outro que o outro... Ninguém tem que aceitar nada, né? Você foque naquilo que você quer construir e vá, né? Cada um que cuide da sua vida. Cada um que cuide da sua vida. Legal. Obrigada por compartilhar isso também, né, Gé? Eu até, antes da gente... quando eu fiz o convite pra Gé, eu pedi pra ela se ela se sentia confortável falar isso pra gente aqui, pra todo mundo que está nos ouvindo, justamente pra gente ter essa questão de inclusão, mostrar que é possível ser quem você é. No mundo dos negócios também, a gente trouxe aqui alguém que tem uma representatividade e que com uma rede de apoio, com essa representatividade, a gente consegue acessar todos os espaços. Eu chorei, né, Mari? Quando ela falou, eu chorei. Mas é muito porque, para mostrar também, é importante, né, esse posicionamento para falar da diversidade, né, da inclusão, mas também mostrar a minha competência também, né, para além disso. Mas aí também passa um filme na tua cabeça, né, quando isso acontece, né, de mostrar, porque às vezes até você esquece disso, né, porque você tá tão focada em ir construir que você esquece também o pilar de representatividade que você ocupa, porque você tá focado em abrir novas oportunidades, gerar oportunidades para outras pessoas. E aí eu parei e pensei, tipo, nossa, realmente, né, é verdade, né, tem esse espaço, tem tudo isso, né, que é construído, e fico feliz que mesmo tendo passado por muitas situações adversas, eu pude encontrar muitas pessoas pelo caminho, que foram pessoas que me geraram oportunidades. A Mari, inclusive, é uma dessas pessoas, né, que me gerou oportunidades e segue gerando. E eu acho que é importante a gente ter essas pessoas aliadas também, que entendem dessa real importância também. Que papo bom, hein? Daqui a pouco nós temos que acabar. A gente vai até 2 horas aqui. Episódio 2.2. Deixar aqui também uma frase pra quem nos ouve, né? Que cada trajetória importa e a diversidade não é um tema da moda. É parte fundamental da transformação que a gente quer ver no mundo, inclusive nos negócios. Show! Vamos mudar de papo, então. Vamos pro nosso quadro. Nosso queridinho. Que é o quadro onde a gente faz um bate-bola. Jogo rápido. A gente pergunta, tu responde, tá? Então a gente vai pro quadro que se chama Vai que dá dica. Jess, um livro, filme ou série que te inspirou como empreendedora? Eu acho que pra vida, assim, é A Cabana. Não é o de terror, tá, gente? Por favor. Mas é um
É um filme, é um livro que ele fala muito sobre conexão com Deus, das mais variadas visões, assim. Então ele perpassa por todas as religiões, assim, pra falar. Então eu acho bem interessante, porque te mostra que você sempre tem que olhar a pessoa primeiro antes a nível de desenvolvimento, seja de negócios. E fala sobre bastante espiritualidade. Quando a gente, como é importante a gente tá... Tem um filme, né? Eu vi o filme. Eu chorei tanto. Não, ele é bem... Legal, Nossa, já vou anotar para o meu final de semana, então. Bacana. Legal. É uma mulher que te inspira. Ah, sem dúvida, eu acho que não tem como eu não falar primeiramente da minha mãe, que, assim, é amor da minha vida, tudo, e ela sempre tá ali disposta a me incentivar, a falar o quanto eu cheguei em lugares onde ela gostaria de ter ido, e por falta de oportunidades e momento, né, também não pôde. Então, mãe, beijo, a dona Leci, amo ela de paixão. Eu acho que agora também tá um pouco distante, mexe também bastante isso, a gente é bem apegada e conectada uma com a outra, né? Que ela mora no Rio Grande do Sul. Mora no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, que é a minha cidade natal. Ah, e tem que falar mais uma, né, que eu ia falar. Mais uma, calma lá. Se eu fosse falar, ia ter uma gama, mas vou citar só duas. E a Ana Fontes, que eu não posso deixar de citar. Ana Fontes, ela é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que também tem o Instituto Rede Mulher Empreendedora. É uma mulher que vem na mesma linha, que é desse pensamento que eu tenho de gerar oportunidade para outras mulheres. Então, acho ela incrível. E hoje ela é uma das maiores referências que eu tenho no meio do empreendedorismo. Jess, um conselho que você daria ou uma frase pra vida? A frase que eu sempre uso é: você não precisa estar preparado, você precisa estar disposta. É a referência é um sempre. tapa, né, também. E que vai que dá, né? Vai que dá. Mas então, agora, complete a frase. Vai que dá pra... Prosperar. Muito bom! Jess, muito obrigada por esse bate-papo, foi incrível. Tenho certeza que todo mundo que ouviu vai se inspirar e vai tirar uma coisa boa, né? Eu também, todos os teus conselhos vou levar pra vida toda. Anotadinho. E obrigada pra todo mundo que ouviu, né? Ficou com a gente até aqui também. Não, quero agradecer, meninas, por esse espaço. Eu falei pra vocês, é extremamente importante. Que desejo muita prosperidade, que venha muito mais mulheres potentes aqui também para compartilhar os seus conhecimentos. E quero deixar daí também, para quem se interessar, querer saber mais sobre empreendedorismo, finanças, né? Esse universo de inovação, pode estar me seguindo nas redes sociais, vai me encontrar lá com @soujessicatrindade, seja no Instagram, no LinkedIn. Vocês vão me encontrar lá e vai ser um prazer estar recebendo vocês. A gente também tá podendo fazer algumas trocas. Uhul! A gente quer agradecer também aos nossos apoiadores, a Bardu, pelos nossos looks, como sempre, maravilhosos. A Giovana Paulette, que é nossa penteadista, infelizmente nesse episódio ela não pôde participar porque ela estava numa viagem a trabalho, mas nos próximos ela estará aqui conosco. Estaremos mais lindas. Mais lindas, né? Sheila Prestes, responsável pela essa make maravilhosa que transformou a gente. Foi meu celular não me reconheceu, gente. E que ao contrário... Verdade! Tive que digitar a senha. E que ao contrário do episódio 1, que a gente não pôde fazer um happy hour, hoje a gente vai! A Visionaire pela captação e edição de todos os nossos vídeos. LR personalizados também pelas nossas canecas. Aí, ó. Personalizadas. A da Gé também ali. Olha aí, ó. Que lindas. T-Shop. A gente teve alguns mimos ali numa cesta no final que a gente vai montar. Pra quem respondeu o QR Code que a gente vai falar logo mais. O Ori, um parque tecnológico responsável por ceder o espaço pra gravação do nosso podcast. Café com Menta, a gente agradece também. A gente fez aí o sorteio de quem participou quem é nossa convidada do primeiro episódio. Então a Ju Oliveira ganhou ali algumas sortinhas deliciosas. Ela deu o feedback lá pra nós. E ao Sebrae delas, a gente agradece também por sempre fomentar o empreendedorismo feminino aqui na nossa região. E se você chegou até aqui, você tá vendo um QR Code aqui na tela, num link na descrição também, pra você responder algumas perguntinhas, nos dar seu feedback pra que a gente continue sempre melhorando a cada episódio, que esse eu acho que já tá top. Melhor também. A gente foi evoluindo, analisou, assistiu bastante o primeiro, mas responde lá então essas perguntinhas
que quem responder as perguntinhas vai estar concorrendo a uma cesta com mimos dos nossos apoiadores. E se você curtiu esse episódio, compartilha com a amiga que tá precisando ouvir esse podcast. E lembra de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, que tá aparecendo aí na telinha. E agora também estamos ao vivo não, né? Mas agora também estamos no Spotify. E o TikTok, eu achei a gente jovem. Agora estamos no TikTok. E lembra que com coragem e rede de apoio, vai que dá podcast. Tá. E o brinde igual o da Liz que a gente fez.